4 dos 5 jovens acusados de realizarem assaltos em Luanda a bordo de um táxi pirata já estão detidos. Os jovens simulavam realizar atividade de táxi e, ao longo do percurso, anunciavam o assalto. Toda a história você vê a seguir. Este carro era usado para fazer táxi. Sim, só que quem aqui subia deixava tudo o que tinha. Ou seja, era assaltado. O carro está apreendido e os supostos proprietários estão detidos. São jovens e chefes de família. Tenho 6 filhos. Verdadeiros exemplos de que o crime não leva a lado nenhum. Não. Leva sim à cadeia. Sinto mesmo muito derrotado. Alerto quem está nesse mundo para ver se vamos deixar mesmo. Porque é muito feio eu ficar aqui nesse sítio, tenho família. Acho que já não amei mais. Os jovens fazem parte de um grupo de 5 indivíduos que se faziam passar por taxistas para cometerem crimes. A primeira vez eu levei 10 mil kwanza. A última vez levei 5 mil. A outra vez lá nos 3 prédios eram tipo 12 mil kwanza. Eu levei quanto? Eu levei 2.500. Com esta viatura, circulavam por algumas artérias da capital do país, Luanda. Segundo eles, o grupo estava preparado para fazer vítimas sem necessariamente recorrer ao uso da força. Éramos 5, um ficava no banco de trás, a cobrindo para ninguém não apanhar nada. Para ninguém não apanhar nada. O outro de lado, a cobrir também para não apanhar nada. Agora, o que ficava ao lado do cobrador é que metia a mão no bolso. Este senhor é, segundo a polícia, a última vítima da quadrilha. Aquilo aconteceu lá em Calemba 2. Eu estava à espera do táxi para ir para naquele lado da Divina. Ele estava passando e já não havia lugar, só tinha um lugar onde estava sentado o cobrador. Então me mandaram chamar e eu fui subir. Perguntei o destino, porque nós vamos lá também. No fundo, era outro destino. Quando avançamos um pouco, média de 100 metros, disseram que não, você não vai mais, tem que descer porque nós vamos para Quilamba, tem que descer. Assim que eu desci naquela confusão também, desço assim com dor no bolso, já não havia nada, já não tinha nada. Segundo conta, ele nem sequer faz ideia do momento em que lhe foi retirado o dinheiro. Já não sei se era feitiço ou mesmo são mesmo gatuno, mesmo qualificado já. Facto é que nessa altura, ele denuncia o crime numa esquadra policial próxima do local onde tudo aconteceu. Mandei chamar um motoqueiro, me ajudou, me apoiou até lá, subimos até na retunda de Camama, começamos já a controlar todo o Chevrolet agora bebê. Já não encontramos. No nosso regresso, a vinda, onde viemos encontrar já o tele Chevrolet a fazer já manobra para voltar já para Calemba 2. Pronto, fechamos a frente, descemos e eu comecei a lhes fazer confusão. Em Luanda, o que não faltam são falsos taxistas, marginais ao volante. Segundo a polícia, casos semelhantes foram muito recorrentes durante o ano de 2015. Nesta senda, a polícia faz um apelo a todos aqueles que dependem dos táxis para circularem na cidade de Luanda. Não podemos dizer às pessoas que, por exemplo, não apanhem táxis que tenham vidros fumados. Não podemos dizer às pessoas que não apanhem táxis que tenham só elementos do sexo masculino, né? O que podemos dizer é que as pessoas tenham mais atenção, procurem observar mais, de preferência não subir em táxis sozinhas, né? De preferência acompanhadas de outras pessoas e terem atenção a esses aspectos, né? Os táxis com muitos elementos do sexo masculino, táxis com vidros fumados, características suspeitas ou características duvidosas do condutor e do cobrador, portanto devem evitar
esse tipo de táxi. Devidamente identificados, localizados e detidos, estes jovens vão explicar ao juiz o que andaram a fazer para ganharem a vida com facilidade, prejudicando gente de bem. Agora eles entram para as estatísticas daqueles que, na primeira pessoa, sentem e entendem que, afinal, o crime não compensa. Volto ao estúdio para os argumentos de razão. Superintendente Noé António Simão, a denúncia foi feita também através das redes sociais. Pergunto-lhe, foi através da mesma via que se chegou aos acusados? Não. Apesar de ter sido denunciado inicialmente através das redes sociais, a detenção dos indivíduos não ocorreu por esta via. Eles foram detidos depois de terem assaltado, naturalmente, terem recebido valores de um cidadão. Aí está o sentido de oportunidade. Ocorreu imediatamente a uma equipe de agentes de polícia, não é, que passavam pelas imediações, e estes saíram no encalço dos indivíduos e conseguiram, em quase flagrante delito, proceder à detenção destes indivíduos. Refiro-me novamente à oportunidade, naturalmente. Ele foi assaltado naquele momento, dirigiu-se a uma esquadra de polícia e houve a oportunidade da polícia ir ao encalço e proceder à detenção desses indivíduos. Aí alertar a nossa população, porque muitas vezes somos assaltados e, ao invés de ocorrermos à polícia mais próxima, simplesmente fechamos-nos, não é, em casa. E, aliás, há inclusive aqueles populares que eles têm tendência de irem à procura dos supostos marginais. Só depois de saber quem são é que têm a tendência de se dirigirem a uma esquadra de polícia. Este é um procedimento errado, porque nós tão logo ocorre uma ação delituosa, não é? Se formos à primeira esquadra de polícia, temos a oportunidade de, às vezes, ainda partirmos para o encalço dos indivíduos e procedermos à detenção destas pessoas. Exatamente. Superintendente, os acusados aqui afirmam não usarem a força para atuarem as suas vítimas. A polícia tem informações diferentes em relação a esta afirmação? Bem, ele não é obrigado a dizer a verdade. Os marginais, eles não são obrigados a dizer a verdade. Mas daquilo que ouve-se das vítimas, naturalmente, que há algumas vítimas falaram-nos em uso de armas, inclusive. Apesar de não terem sido encontradas em posse de armas de fogo, e porque são crimes, eles foram fazendo essas ações reiteradas vezes. Aí também o nosso apelo para aquelas pessoas que se sentiram lesadas, que foram furtadas ou roubadas por esses indivíduos, que compareçam naturalmente na nossa direção para ajudar a apurar naturalmente a apurarmos os factos. Exato. E também mesmo no comando do Quilamba-Quiache, onde decorre o processo. Há um processo aberto e esperamos a colaboração de toda a população que tenha sido vítima destes indivíduos. Exatamente. Doutor Almeida Lucas, qual é o enquadramento jurídico ou legal que se oferece fazer em relação a isto? Nós podemos enquadrar isso no tipo legal que pune o roubo. Se houve emprego de arma de fogo, a penalidade, em princípio, aplicável a esse tipo legal de crime é a prevista no artigo 435, número 2. Estes indivíduos, ou estes miliantes, concorrem a uma penalidade de 20 a 24 anos de prisão, caso o tribunal comprove que efetivamente tenham feito ou façam o uso de armas de fogo. Exatamente, mas realçar aqui também, doutor, que se tratam apenas de especulações, não é? A polícia está aí e de resto o órgão de direito está aí para fazer o seu trabalho, no sentido de apurar se de facto os supostos marginais faziam recurso a armas de fogo. Sim, isso já será o papel do tribunal, porque compete ao tribunal, na verdade, a descoberta da verdade material. Daí que eu reitero mais uma vez, até prova em contrário, não é? Eles são inocentes, por força do princípio da presunção da inocência. Agora, Mas inocentes como, doutor? Se foram
encontrados num ato, digamos... Foram encontrados em flagrante delito, isso Exato. sim. Embora sem... Mas a nossa Constituição e todo um conjunto de legislação conexa, não é? Diz que até julgamento e a produção da sentença, todo indivíduo ainda é tido como inocente. É mais ou menos assim que funciona o princípio da presunção da inocência. Mas em tribunal, ao serem julgados culpados, incorreriam numa pena... Pena de 20 a 24 anos de prisão. Muito obrigado, doutor. Doutor Filipe Moraes, hoje vê-se os bandidos, passo o termo, cada vez mais astutos, afinando os seus modus operantes, e vemos também uma sociedade cada vez mais disposta a colaborar com a polícia, usando todos os meios possíveis em sua disposição para fazer a denúncia. No caso, as redes sociais, entende-se que as redes sociais, ao contrário da visão pejorativa que se tem em torno deste mundo, é uma ferramenta que pode servir ao nosso favor. Nós hoje estamos numa sociedade não só moderna, há quem diga que estamos numa sociedade pós-moderna. E essa sociedade da pós-modernidade é caracterizada pela internet, pelo mundo digital. Portanto, a internet tem uma grande importância na vida das pessoas, não é? E o caso que acabamos de assistir é um exemplo disso. Mas é preciso aqui se terem em atenção outros aspectos. Nós hoje estamos numa sociedade de risco, numa sociedade líquida, numa sociedade, como dizia o sociólogo inglês Anton Giddens, uma sociedade em fuga, uma sociedade onde tudo é novo e que oferece muitos riscos. E nesta perspectiva, não é? Os delinquentes, os criminosos vão usando cada vez mais métodos que se adequam à nova sociedade. Se a sociedade está em mudança, não é? Se há mudança de comportamento, se, por exemplo, em Angola temos a centralidade de Clambas, estamos a usar novos tipos de telefone, é preciso percebermos que os delinquentes vão usando mecanismos que se adequam a essa nova sociedade. Eles vão melhorando os seus métodos de atuação. Por isso é que vimos a sofisticação no caso em concreto. Mas é preciso, se, por um lado, há um melhoramento da parte dos criminosos, tem de haver um melhoramento no sistema de controle social. Não é? Não devemos, por exemplo, subir num táxi com vidros fumados. Não devemos, por exemplo, aceitar boleia de pessoas estranhas. Esses são os métodos de controle social que podemos adotar. Mas também a polícia pode exercer o seu papel. Não é? Um meio de transporte público, me parece que não havia tanta necessidade de andar de utilizar os vidros fumados. Portanto, é preciso que melhoremos os métodos de controle social.